A paz do Senhor, amados, tudo bom com vocês? Bom, como sempre, faço votos para que todos estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aqui que durante esse trimestre nós estamos falando sobre esse tema aqui, ó, a fragilidade humana e a soberania divina. E hoje nós vamos aprender a lição 7, que diz assim, ó, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Essa é a pergunta que consta no tema da nossa aula de hoje. E antes de nós adentrarmos a essa aula, queria convidar os amados para uma oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos entregar esse momento a Deus. Ô Senhor Pai, Senhor Deus, primeiramente, Pai, quero agradecer, Senhor, por esse momento. Essa rica oportunidade de estar aqui, meu Deus, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, encha minha vida com a Tua graça e com a Tua unção, de modo que eu possa, meu Deus, transmitir aquilo que o Senhor deseja à Tua igreja. Prepara, meu Deus, cada um dos nossos corações. Ajuda-nos, meu Deus, a compreender essa Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem para revelar a cada um de nós, Pai querido. Ajuda, Pai amado. Abençoa este momento, abençoa essa aula, abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada amado irmão que está aqui, meu Deus, nos assistindo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, esteja aqui no controle de toda essa aula. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, esse é o tema de hoje, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? E aí nós temos um textuário, né? O textuário está lá no livro de Jó, que aqui na versão que eu leio, versão da Palavra de Deus, diz assim, ó. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. E aí nós temos uma verdade prática, sugerida aqui pela nossa apostila, que diz assim, ó. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então aqui a verdade prática já responde, né, a pergunta que está no tema da nossa lição. Se há pecado, se há sofrimento, há pecado oculto. E aqui diz assim, ó, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então, como a verdade prática já respondeu aí a questão, acredito que a gente já pode encerrar a aula por aqui. Todos estão dispensados, é brincadeira, né? A gente vai continuar com certeza desenvolvendo essa aula. E aí eu já convido os amados para nós fazermos aí a leitura bíblica em classe, né? Nós vamos fazer a leitura do Jó capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Faremos também a leitura de Jó capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. E por fim fazemos a leitura de Jó capítulo 25, do verso 1 ao verso 6. Se os amados puderem acompanhar, abrindo aí a palavra de Deus, vamos começar aqui, ó, Jó capítulo 8. No verso 1 diz assim, ó, então respondeu Bildade, o suíta, e disse, continuando aí no verso 2, até quando falarás tais coisas e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou à mão da sua transgressão. Aí nós vamos agora pular lá para o capítulo 18, no verso 1, diz assim, ó. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será que a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Aí a gente agora vai pular lá para Jó, capítulo 25, fazendo a leitura aí do verso 1 ao verso 6, que diz assim, ó. Então, respondeu Bildade, o suíta, e disse, com ele estão domínio e temor, e ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem números os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz?
Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então, aqui é a nossa leitura bíblica em classe, né? Que fala um pouquinho a respeito do nosso tema de hoje, que é o diálogo ali entre o amigo de Jó, de nome Bildade, né? Com ele, os questionamentos ali que o seu amigo fazia contra Jó, né? E na aula anterior, né, a aula ministrada pela professora Adriana, foi falada sobre a teologia de Elifaz, né? Que tinha também a seguinte pergunta: só os pecadores sofrem? E hoje nós daremos continuidade, praticamente no mesmo tema da aula anterior, com a teologia de Bildade, que a pergunta, como eu já tinha dito, é essa: se há sofrimento, há pecado oculto, né? E quando eu estava preparando, né, essa aula, eu lembrei de um episódio que ocorreu no domingo passado, quando estava ali eu e minha filha descendo para brincar um pouquinho lá na parte onde as crianças brincam ali do condomínio onde eu moro, né? E aí, enquanto estávamos descendo, a minha filha se desequilibrou e caiu. E ao cair, arranhou ali o joelho, bateu a testa, criou aquele galo, né, como as pessoas chamam, enorme assim na testa. E certamente houve ali um sofrimento, porque o choro dela, você já percebia que ela sofreu naquele momento. E aí eu pergunto, será que há algum pecado na vida da minha filha, que tem apenas 2 anos ali de idade, que gerou aquele sofrimento? É um exemplo simples, mas que a gente deve refletir sobre qualquer circunstância, sobre qualquer situação. Será que todo sofrimento é por consequência do pecado? E aqui na parte introdutória, antes de adentrar na aula, é importante a gente saber o seguinte. Primeiro ponto, o pecado traz consequência na vida das pessoas, isso é fato. Nós não podemos excluir esse fato de que se há pecado, há consequências. Agora, o pecado ele está presente no mundo de 2 maneiras. Existe o pecado por constituição e existe o pecado por transgressão. O pecado por constituição é aquele pecado que deu origem lá em Gênesis, através de Adão e Eva, né? Quando Deus ordenou que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles então, num ato de desobediência, foi lá e desobedeceram a Deus, né? E quando eles cometeram aquele pecado, é óbvio que a partir daquele ato houve consequências para a vida de Adão e Eva, né? A palavra de Deus, inclusive, fala, né? Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Sabemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus, e isso trouxe consequências, associadas inclusive ao sofrimento deles. E esse pecado cometido lá na origem por Adão e Eva é o pecado que contaminou o mundo. É o pecado que foi levado ao mundo e fez com que o mundo passasse a viver sobre essa natureza pecaminosa. Então, é por isso que a Bíblia fala que todos pecaram. Por quê? Porque esse pecado, as pessoas já nascem com ele. Uma vez que o mundo já se contaminou com ele, as pessoas já nascem com essa natureza pecaminosa. Isso é o que chamamos de pecado por constituição. Agora existe também o pecado por transgressão. O que é o pecado por transgressão? É aquele que a pessoa comete, né? É aquele que a pessoa vai lá e já pratica o pecado. Então a pessoa ela não é pecadora por conta dessa natureza pecaminosa dela, que vem desde lá na origem, quando Adão e Eva cometeu o pecado.
mas estamos também falando aqui de um pecado que as pessoas simplesmente vão lá e cometem por si próprias, né? Esse é o pecado por transgressão. Mas o fato é que após o mundo ter se contaminado com essa natureza pecaminosa, a partir do pecado de Adão e Eva, né? Deus restabeleceu sua relação com o homem através de um plano redentor que é Cristo Jesus, como sabemos. E esse plano deve ser olhado como um todo, ou seja, deve ser olhado como uma vida eterna. É fato que enquanto vivemos nesse mundo que ainda está contaminado pelo pecado, podemos passar por aflições, podemos passar por sofrimentos, né? Podemos passar por algumas coisas que são consequência dessa natureza pecaminosa que impera sobre esse mundo. Então, não necessariamente quando a pessoa passa por algum sofrimento, passa por alguma aflição, isso significa que aquele sofrimento, aquela aflição, ela é consequência de um pecado por transgressão, de um pecado cometido ali por aquela pessoa. Mas é fato que o pecado existente no mundo, essa natureza pecaminosa existente no mundo, que vem desde a origem, gerou consequências. E essas consequências trouxe sofrimento que inclusive pode atingir cada um de nós. Podemos realmente ser submetido a algumas situações de aflições, algumas situações de sofrimento, mesmo não cometendo pecado, mas por conta dessa natureza pecaminosa que existe no mundo desde a origem lá do pecado cometido por Adão e Eva. Mas a gente tem a notícia boa, né? A notícia que é, inclusive, afirmada pela própria palavra de Deus. O Senhor Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que Jesus fala. Tende bom ânimo. Jesus já venceu o mundo, né? E aqui, quando eu olho para essa palavra de Jesus, eu entendo o seguinte: Deus quer nos ajudar. Deus quer nos ajudar a vencer os obstáculos dessa vida. Deus quer nos ajudar a vencer cada dificuldade, cada aflição que muitas vezes nos deparamos por consequência desse pecado que vem desde lá da origem, dessa natureza pecaminosa que existe nesse mundo. Deus quer nos ajudar, né? Como eu falei, a nossa visão ela tem que ser da vida eterna. A nossa vida aqui na Terra ela é passageira, isso é fato. Agora, nada se compara com a vida eterna, né? E a Bíblia retrata, né, o reino do céu como um tesouro escondido num campo, onde certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então, nós temos que também ter esse olhar para a vida eterna, saber que, por mais que passamos alguma aflição, alguma dificuldade, ela é momentânea. E o que vale mesmo é a vida eterna. A nossa preocupação tem que estar focada com a vida eterna. Em Romanos capítulo 8, verso 18, quero fazer menção aqui da palavra de Deus, que diz assim, ó: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, diz assim, ó: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Em Salmo 119, 50, ainda trazendo aqui mais uma referência, diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dar-me vida. Então, amados, é certo que existe o sofrimento, é certo que estamos sujeitos a ter esse sofrimento, mas isso não significa que seja por decorrência de um pecado cometido por qualquer de nós, né? A partir do momento que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, o pecado ele não impera mais em nossas vidas. Mas é fato que pode sim haver aflições, pode sim haver sofrimento, mas saiba que podemos contar com Cristo Jesus, que já venceu todas essas aflições, já venceu todos esses sofrimentos na cruz do Calvário. E aí a gente tem que exercer a fé em cima disso para superar cada uma dessas dificuldades e cada um desses sofrimentos.
Bom, dada essa introdução e já entrando na aula propriamente dita, nós temos o primeiro tópico que diz assim, ó, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. E aí nós temos o primeiro subtópico que diz assim, ó, Deus é justo e reto, né? Bom, Bildade condenava Jó fundamentando que Deus era justo e reto. E a pergunta que se faz é, Deus é justo e reto? Se fizer essa pergunta para você, o que você responderia? Deus é justo e reto? Bom, eu creio que sim. Eu tenho plena convicção de que Deus é justo e reto. Esse, inclusive, é um dos atributos de Deus, ser justo e reto. Então, Bildade, ele tinha razão quando ele falava que para Jó que Deus é justo e reto. Agora, não obstante ele ser justo e reto, não podemos esquecer que ele é amor, que ele é compaixão, que ele é misericordioso. Tem um versículo que é muito conhecido de todos nós, né? Que é João 3,16, que diz assim, ó, porque Deus, olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é certo que Deus é justo, é certo que Deus é reto, mas Deus também é amor, Deus também é compaixão, Deus também é misericordioso. Deus é aquele que restabeleceu um plano de redenção através de Cristo Jesus. Deu seu Filho unigênito e primogênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não podemos excluir esse atributo de Deus ao fato de que ele é justo e reto. As duas coisas podem andar junto. Nenhum de nós temos condições de, por conta própria, se justificar perante a Deus. Quando eu vejo Bildade trazendo esse questionamento perante Jó, dizendo, ó, Deus é justo e reto. Então, ele quer dizer do tipo, você precisaria estar alinhado com essa justiça, essa retidão, praticando boas obras, praticando obras de justiça, obras retas, né? Como se através dos atos dele, através dos atos de Jó, fosse alcançado essa justiça, essa retidão de Deus. Sabemos que para alcançar essa justiça de Deus, só através de Jesus. Só o amor de Deus foi capaz de possibilitar a nossa justificação através da morte de Cristo Jesus. Só esse amor. Por mais que Jó ou qualquer um de nós façamos todas as coisas certinhas, todas as obras corretas, todas as boas obras nessa terra, isso não será suficiente. A única coisa que é suficiente para alcançar a justiça e retidão de Deus é a obra que foi feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, Bildade, né, ao afirmar que Jó sofria por ser injusto perante a Deus, traz a ideia da tal meritocracia, né? Como se cada um de nós alcançasse a justiça de Deus através de nossos atos, através de nossas obras, e não é assim. É lógico que a partir do momento que cada um de nós se coloca na condição de justificado, vamos dizer assim, por Cristo Jesus, devemos exercer essa nossa fé através de boas obras. Mas não são essas boas obras que justifica as nossas vidas perante a Deus. O que justifica as nossas vidas perante a Deus é o sacrifício de Jesus Cristo. É só isso. Aí nós temos o segundo subtópico que fala assim, ó, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade faz uma análise simples, né? Uma análise do tipo, se ele está sofrendo é porque cometeu o pecado. E não dá para você compreender as coisas de Deus através dessas análises simples, né? Até porque, tomando como exemplo a própria história de Jó, percebe que aquela história foi construída para manifestar a glória de Deus. Quando a gente entende, quando a gente compreende, a gente vai ver isso no decorrer da matéria, percebe-se que Deus ele manifesta a sua glória através da vida de Jó, né?
Existe uma vitória ali já escrita por Deus sobre a vida de Jó. E isso me lembra uma passagem lá de João, capítulo 9, do verso 2 e verso 3, né? Quando os discípulos perguntam a Jesus: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E o que Jesus respondeu ali? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então veja bem, não necessariamente, e isso deixa muito claro aqui através dessa passagem, que o sofrimento está associado a um pecado cometido pela pessoa. Como aconteceu com a vida de Jó, como aconteceu nesse exemplo aqui da passagem de Jesus Cristo, muitas vezes as coisas acontecem para que a glória de Deus seja manifestada. E eu aprendo com Jó e aprendo com outras histórias que a Bíblia deixa muito claro aqui para todos nós, né? Que apesar das dificuldades que possa se encontrar no decorrer das nossas histórias, das nossas vidas, podemos acreditar que existe um Deus que manifestará a sua glória, suprindo com certeza cada uma das nossas necessidades, fazendo cada um de nós vencer cada obstáculo, cada sofrimento. É isso que a palavra de Deus nos garante. E isso é mostrado na vida de Jó, isso é mostrado em toda a palavra do Senhor. Amém? Aí nós temos aqui um terceiro subtópico que fala sobre a imperfeição humana. É bom lembrar, como foi falado lá na introdução, né, que houve, né, a origem ali do pecado, né, o momento em que essa natureza pecaminosa entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva, né, mas quando isso aconteceu, Deus restabelece uma relação através de um plano redentor. E isso é graça. Isso é um favor que Deus presta para cada um de nós, mesmo sem nós merecermos, né? Lá em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 9, fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é certo que o pecado ele tem consequências, como nós já deixamos aqui muito claro. A própria palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, né? Mas sabemos também que isso, inclusive, é garantido na palavra de Deus, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Deus, ele restabelece, ele traz esse plano. Aqui, mais uma vez, vale fazer menção do sacrifício de Jesus. Conforme está lá escrito em João 3,16. Deus, ele deu, né, Jesus Cristo para que morresse em meu lugar, em seu lugar, para que pagasse em nosso lugar todo esse pecado que existe no mundo, que originou lá através do pecado de Adão e Eva. Amém? E aí nós vamos agora para o segundo tópico, né? Que fala assim, ó. O pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E aí nós temos o primeiro subtópico que fala sobre o moralismo por tradição. Bildad está também aqui, né, comprometido na defesa da moralidade por tradição. Quando a gente pega ali o capítulo 17, né, de Jó, Jó acusa ali seus amigos da falta de compaixão, de misericórdia. A forma como os amigos chegam a Jó é muito cruel. É um tom de acusação, do início ao fim, sem nenhum tipo de misericórdia, sem nenhum tipo de compaixão com o que Jó estava passando ali naquele momento. Então, Bildad faz uma defesa das tradições, sustentando que Jó ficava se utilizando de artifícios. Ou seja, é como se Jó não pudesse falar em compaixão, é como se Jó não pudesse falar na misericórdia de Deus, é como se Jó tivesse realmente que se submeter apenas àquele sistema religioso, aquele sistema de tradições. E eu até separei aqui Jó, uma partezinha aqui de Jó, capítulo 18, verso 2, que fala assim, ó, até quando usareis artifícios em vez de palavras? Era assim que os amigos de Jó acusavam Jó, né? Agora, no que diz respeito ao moralismo por tradição, aqui vale citar
o Evangelho de Marcos, capítulo 17, do verso 9 ao verso 13, que diz assim, ó: E dizia-lhes: Bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés diz: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: Se o homem disser ao pai e à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Então, o que Jesus está fazendo aqui é explicando para todos aqueles religiosos, fariseus da época, né, que antes das tradições existem princípios fundamentais da palavra de Deus que precisam ser observados, né? Vale dizer ainda que hoje, infelizmente, né, existe esses falsos moralistas, né? Existem muitos falsos moralistas e a gente precisa ficar atento. Tivemos até aí recente uma ministração abençoada do amado Wagner Morimassa, que tem nos alertado aí, né, com certeza ali inspirado por Deus, tem nos alertado acerca dos falsos profetas, dos falsos moralistas, e isso está em todo lugar, infelizmente, né? Mas, dando continuidade aqui, no subitem 2, fala sobre a subversão da ordem moral. Então, na verdade, o que Bildade buscava aqui era convencer que Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita pelas tradições ali daquela época, né? Agora, eu não quero aqui ignorar essa moralidade, nem mesmo as tradições, elas existem e devem ser respeitadas, né? Mas é importante entender que dentro desses princípios existe a compaixão, existe a misericórdia de Deus, né? Existe esse plano redentor que Deus estabeleceu desde a época que Adão e Eva cometeu o pecado, né? Eu queria aqui fazer a leitura, inclusive, de Lucas, capítulo 13, do verso 1 ao 5, né? Aqui fala sobre a mortalidade dos galileus por Pilatos, né? E aí diz assim, ó: Naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quanto homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependeis, todos de igual modo perecereis. Então aqui vale mais uma vez fazer menção de que essa natureza pecaminosa, infelizmente, contaminou o mundo. Então as pessoas elas já nascem em pecado, por isso a importância do arrependimento, né? Ou seja, todos pecaram, então é necessário que todos se arrependam, é necessário que todos reconheçam a misericórdia do Senhor, é necessário de que todos reconheçam esse plano redentor que o Senhor estabeleceu para nos resgatar. Tudo isso é importante. No obstante existir as tradições, não obstante existir, né, esse moralismo que era ali pregado naquela época de Jó, ali também já existia a misericórdia do Senhor, ali também já existia a compaixão do Senhor, o perdão do Senhor, e todos precisariam alcançar isso, porque nenhum eram capazes, nenhum, inclusive até hoje, é capaz de alcançar a justiça de Deus através das suas próprias obras, mas somente através da obra de Cristo Jesus. Amém, amados? E aí no item 3 fala contemplando a cruz, que é um pouco disso que a gente já está falando no tópico 1 e no tópico 2. O capítulo 19 ele é dedicado na defesa de Jó, né?
E aí eu queria fazer menção aqui de Jó, capítulo 19, verso 25. Inclusive isso foi feito a leitura pela amada Adriana Murimassa na aula passada, né? Que diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então aqui é a prova de que cada um de nós precisa da misericórdia do Senhor, precisa do perdão do Senhor. Todos nós precisamos se arrepender dos pecados, seja o que cometemos, seja por decorrência dessa natureza pecaminosa da qual fomos constituídos. Todos nós necessitamos se arrepender e reconhecer essa obra que foi feita através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso já era reconhecido naquela época por Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aqui é um apelo claro para o único mediador que existe entre os homens e Deus, que é Jesus Cristo. Inclusive, vale também fazer menção em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 5 ao verso 6, que diz assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então, com certeza, o sofrimento de Jó foi algo terrível. Não podemos excluir isso, não podemos ignorar, foi algo terrível na vida dele. Mas ele sabia a quem recorrer, Jesus Cristo, o nosso Redentor. É importante saber que existe um único Redentor, amados. É importante saber que esse único Redentor é Jesus Cristo e que, inclusive, podemos contar com ele, para ele ser esse mediador, aquele que faz a nossa defesa perante a Deus, aquele que apaga todos os nossos pecados perante a Deus. Amém, amados? E aí, entrando aqui para finalizar, no tópico 3, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Aí nós temos o primeiro subtópico que fala sobre a grandeza de Deus. Bildade tenta debater exaltando a Deus e rebaixando Jó. A gente faz ali a leitura, a gente vê que ele exalta Deus, demonstra ali toda a grandeza de Deus e naquele mesmo momento ele rebaixa Jó, falando ali sobre a situação que Jó vivia naquele momento. Agora, Deus é grande e onipotente, isso é fato, é um de seus atributos também. Todo o poder pertence a Deus, né? Nesse ponto, Bildade tem razão, realmente. Deus é grande, Deus é onipotente, Ele é dono de todo o poder. Isso daí a gente tem que concordar com Bildade. Agora, aonde está o erro, né? Aí eu pulo aqui já para o último subtópico, que é o subtópico 2, que fala sobre onipotente, mas não ausente. Então, Deus é grande, Deus é poderoso, mas Deus é presente em nossas vidas. É importante saber disso. Esse Deus grande, esse Deus todo-poderoso, ele é presente na minha vida, ele é presente na sua vida. Inclusive, nós podemos usufruir desse atributo de Deus, desse poder, ao saber que ele se faz presente em nossas vidas. O atributo da onipotência de Deus não exclui o seu amor, não exclui o relacionamento que ele quer ter conosco, né? Então, Deus é esse, né? Aquele que se faz presente, aquele que está ao nosso lado. O próprio Jesus falou, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa dada na palavra dele. E eu acredito ali, olhando para a história de Jó, que era assim, amados. Deus estava ali com Jó, tanto que Deus colocou, a gente inclusive já viu isso em aulas anteriores, Deus colocou limites sobre aquilo que Satanás poderia agir contra a vida de Jó, né? Então, a gente vê Deus ali também cuidando e tendo o controle de toda a situação, e no decorrer da história a gente vai ver a glória de Deus sendo manifestada sobre a vida de Jó. Amém, amados? Bom, como eu falei, era a continuidade da aula anterior. É importante aqui destacar nessa aula, primeiro, que existe sim o pecado. O pecado ele
traz consequência para a vida das pessoas. Esse pecado ele pode ser por constituição ou por transgressão. Por constituição é a natureza pecaminosa que existe no mundo, que vem desde a origem lá do pecado cometido por Adão e Eva. Existe o pecado por transgressão, que é aquele pecado que pode ser cometido já diretamente por qualquer pessoa. Tanto um como o outro traz consequências para esse mundo. E é por isso que a gente acaba muitas vezes passando por aflições, por sofrimento. Agora, não quer dizer que todo sofrimento, toda aflição decorre de um pecado. Justifica dizer que a pessoa cometeu um pecado. Não podemos trazer esse tipo de julgamento, como bem ficou claro, inclusive, na nossa verdade prática. E devemos saber que Deus, ele é sim reto, ele é sim justo, ele é sim o Todo-Poderoso, mas ele é misericordioso, ele é de compaixão, ele é o Deus que nos perdoa, ele é o Deus que deu seu único filho para morrer em meu e em seu lugar naquela cruz do Calvário. Ele restabeleceu uma relação com cada um de nós através dessa obra, essa obra que traz salvação, essa obra que traz vida eterna. Por isso é importante, amados, nos apegarmos a isso, né? Eu não sei a causa do sofrimento das pessoas, eu não consigo falar por que muitas pessoas sofrem, por que muitas pessoas passam por dificuldades. Mas olhando aqui para a história de Jó e olhando para muitos outros exemplos que a Bíblia nos traz, se é por decorrência de pecado ou por outras questões que fogem do meu imaginário, eu sei de uma coisa, amados. Existe um Deus maravilhoso que está no controle de todas as coisas e quer, inclusive, nos ajudar a superar cada uma das nossas dificuldades. É esse o Deus que eu conheço, é esse o Deus que existe, é esse o Deus que cada um de nós devemos crer. E é essa lição que eu queria deixar para os amados irmãos através dessa aula de hoje. Amém, amados? Não perca as próximas aulas, ainda temos muitos temas bacanas para falar a respeito da vida de Jó. E é importante, inclusive, a gente ver o desfecho dessa história, né? A glória de Deus sendo manifestada sobre a vida de Jó. E aí fica aqui essa motivação para você continuar firme, acompanhando todas as demais aulas. Amém, amados? Que Deus abençoe e até a próxima.